Shalom! Nós estamos agora já na nossa quinta aula. E claro que, como falei no vídeo, na aula anterior, estamos trabalhando dentro até aproximadamente a 10ª aula, dentro de um aspecto mais histórico sobre o contexto de vida e obra, num aspecto coletivo, abrangente, não é? Dos pais da igreja. Nós iremos entrar distintamente, estudando a cada pai da igreja e algumas particularidades mais distintas da desenvoltura e do desenvolvimento da patrística a partir da 10ª aula. Estas primeiras 10 aulas são aulas introdutórias para nos levarem a uma visão de mundo do contexto patrístico, para depois compreendermos o pensamento da patrística distintamente dentro de cada tempo, período e também dentro de cada pensamento distinto de cada um dos pais da igreja, principalmente daqueles que foram os mais propulsores dentro do pensamento e da proposta do conteúdo da patrística. Da até contribuição no âmbito peculiar que cada um trouxe para a patrística enquanto conteúdo historiográfico da história da teologia e também da história da igreja e da teologia histórica. História da igreja porque faz o contexto do transitar da igreja historicamente. História da teologia porque a teologia é composta a partir do pensamento da proposta deles. E teologia histórica porque as doutrinas elas são construídas historicamente no aspecto não só de dogma, de tradição e de também abordagem canônica a partir do que eles proporam. Então é muito importante quando nós vemos esse contributo distinto de cada um que iremos ver a partir ali da 10ª aula de uma forma gradativa. Muito bem, hoje continuando já a partir da nossa proposta que demos início praticamente no final da nossa 4ª aula, nós vamos ver que os pais da igreja, dentro do contributo que eles foram concedendo à igreja, a igreja já dentro agora do seu 2º e 3º século, tá? Foi muito mais voltado a algumas questões que iremos tratar dentro da aula de hoje. Primeiramente, os pais da igreja fizeram um grande esforço dentro da teologia bíblica, tá? Expressando questões relacionadas à revelação, questões relacionadas à tradição, questões relacionadas principalmente a uma concretização da mensagem do evangelho dentro das igrejas que já estavam começando já uma estruturação organizacional e outras que já estavam organizadas. Também um dos temas que era muito solicitado e muito agradável e discorrido pelos pais da igreja, que eles tinham eram muito suscetíveis, né, a estar desenvolvendo esse tema, era o tema da criação. Tá? A criação era uma abordagem que não somente tinha uma proposta apologética, mas também tinha um propósito de desenvolver um diálogo com a filosofia grega, contrapondo alguns pontos, alguns pilares defendidos pela filosofia grega nesse período, principalmente a
platonista ali, já estávamos no momento da platonista, tá? Então, eles trabalhavam a história da igreja dentro de um contexto voltado principalmente a trabalhar a questões de como que a igreja ia enxergando ou foi enxergando desde lá do seu nascedouro temas como a criação, como que o tema da criação foi concebido desde lá do momento da nascente da igreja, do período dos apóstolos, do período da ascensão, tá? Do helenismo e do pensamento greco-helenista, como é que era concebido isso, e foram fazendo assim um diálogo contrapondo posições que foram surgindo e que foram se manifestando nesse período, tá? Uma das questões principalmente clássicas que foram visualizadas nesse período foram justamente para tratar essas questões que sustentam a fé cristã, tá? Outra abordagem também importante era relacionada à sociedade da igreja e como que a igreja estava inserida na sociedade naquele período. Então, eram questões mais relacionadas a tratar comportamentos que eles deveriam desenvolver mediante uma sociedade de uma cultura plural, multicultural, pluralista, e que eles então vão desenvolver ensinamentos doutrinários voltados principalmente a questões morais, tá? Para resguardar o comportamento e a prática de uma vida moral adequada para os padrões que a igreja queria e tinha por propósito até bíblico que os seus fiéis viessem a desenvolver de procedimentos e de costumes e de práticas relacionadas a uma vida moral, ética dentro da sociedade. Então, com isso, eles desenvolveram escritos voltados à fidelidade, à caridade, ao comportamento, à moral cristã, tá? A padrões de vida ética no relacionamento social, no relacionamento familiar, no relacionamento na própria atividade profissional que alguns desenvolviam nos seus trabalhos, tá? Uma outra questão também é que a sociedade, que para nós entendermos a sociedade daquele período, era uma sociedade também muito complexa filosoficamente. Havia também conflitos filosóficos muito ascendentes nesse período, tendo em vista que o helenismo e o pensamento greco-romano era muito ascendente, voltado às propostas da filosofia grega e vamos dizer assim, da proposta filosófica clássica, principalmente de Sócrates, Platão, Plotino, Aristóteles, tá? Que já estavam ali sendo infiltradas nesse período do segundo, terceiro, quarto e quinto século. Tá? Outra questão também que é preciso relacionar aqui, que o Império Romano, durante o cristianismo, ele teve seus momentos de ápice e teve seus momentos de declínio. Então havia algumas estruturas imperiais que estavam ascendentes e outras que estavam decadentes. Então era uma sociedade muito instável em alguns aspectos, até vamos dizer assim, de manutenção da ordem pública. E com isso o cristianismo, que estava muitas das vezes em alguns locais à margem da sociedade
e em outros ele era aceito e em outros ele estava à margem da sociedade. Então havia muitas questões de uma transição de instabilidade e segurança para a prática do cristianismo e também para as próprias igrejas que já estavam estabelecidas, que estavam muitas das vezes coagidas, tá, a questões políticas e principalmente as questões propostas pelo império e que com isso ficavam, vamos assim, quase que tendenciadas a uma circunstância sem poderem ter uma manifestação pública muito ascendente, porque poderia ocorrer represálias. Outra questão também que era relacionado à questão social, e por isso os escritos voltados à prática da moral, à prática da ética, é que havia dentro da sociedade greco-romana uma libertinagem de costumes, uma diversidade de classes sociais, uma diversidade de grupos de poder, de castas políticas dominadoras, de visões de mundo. Então, com isso, havia uma liberalidade de pensamento, uma liberalidade de manifestações, de posições, de práticas culturais, tá? Artísticas, que levavam a sociedade a um caminho de liberalismo e libertinagem. Tá? A religiosidade e as religiões havia ali um contexto politeísta, um politeísmo religioso. Então, com isso, com esse sincretismo todo, haviam religiões totalmente mistéricas, religiões totalmente ascéticas, tá? Voltadas a cultos pagãos, ao paganismo, a uma proliferação de, vamos assim, de cultos a imagens, cultos à natureza, cultos a práticas, inclusive como lá no templo de Artemis, a práticas de prostituição cultural e outros tantos ritos que havia, místicos e até relacionados muitas questões filosóficas dentro destas falsas religiões, tá? Havia também um conflito político muito grande entre o Oriente e o Ocidente. Então, com isso, havia uma divisão da Igreja do Oriente e com a Igreja do Ocidente com relação a práticas, a costumes, com relação à liturgia, com relação a questões morais, com relação até a questões teológicas, doutrinárias, e que influenciava administrativamente a organização da igreja num conjunto total. Havia ali, então, o que acontece? Algumas igrejas já que estavam autóctones, ou seja, se mantinham sozinhas, outras que eram dependentes das autóctones, e havia igrejas com visões totalmente distanciadas do contexto daquelas que tinham maior influência e abrangência dentro do cristianismo, porque, na verdade, não havia ainda um conjunto orgânico que concedesse uma estruturação padrão para as igrejas que estavam dentro do Oriente e as igrejas que estavam dentro do Ocidente. Tá? E até dentro dentro do próprio Oriente, dentro do próprio Ocidente, havia muitas divergências doutrinárias nessas igrejas e também organizacionais. Por isso que os pais da igreja vão enfrentar conflitos
e uma diversidade de conflitos eclesiais que vão resultar em obras voltadas para a questão mais administrativa, organizacional e de unidade da igreja, tá? Outra questão também que eles vão voltar-se é para desenvolver uma formulação do direito eclesiástico e também uma formulação de uma organização já de estatutos e regimentos para essas igrejas, a fim de resguardar elas de algumas questões políticas que confrontavam a igreja já nesse período. Então é iniciado a ser construído toda uma estruturação documental da igreja, a fim de resguardar a igreja, principalmente das perseguições e de algumas investidas políticas por parte do império contra a igreja, tá? E contra o que a igreja professava, ensinava e defendia. Agora, para nós encerrarmos esta aula, uma outra questão importante a nós tratarmos e que nós vamos nos estender na sexta aula é que esta questão de resguardar a igreja foi um período provavelmente mais ascendente dessa organização eclesiástica no quarto século e quinto século, tá? Porque no segundo e terceiro século o foco maior é trazer à igreja uma estruturação doutrinária, para depois então partir para questões organizacionais, questões também de estruturação documental e então desenvolver uma literatura e uma prédica em torno de uma unidade doutrinária, uma unidade organizacional eclesial dentro das igrejas do Oriente, já visando também alcançar um relacionamento, ou manter um relacionamento com o Ocidente, algo que era muito complexo e difícil. Até a próxima aula, nós vamos encerrando ela aqui agora, e já na nossa sexta aula iremos entrar já num assunto mais voltado a trabalhar com as questões da classificação dos pais da igreja. Obrigado a todos.